Fala pessoal, beleza? Vim aqui hoje resolver essa questão número 20 do ENAD 2021 bom, basicamente eu vou passar rapidinho aqui pelo contexto da questão e a gente vai dissecar passo a passo dela para a gente conseguir acertar ela. Então, vamos lá. Basicamente a questão dá aqui um código em C e aí a gente tem a função 1, a função 2 e a função main e aqui na função main a gente chama a função 1 e a função 2. Basicamente. A gente vai ver função por função daqui a pouquinho. E aí a questão pergunta a respeito das funções e qual é o resultado da impressão na linha 24, por exemplo. Aqui é um print, e aí a gente chama as funções, então é isso que ela quer saber. Se a função 1 é mais rápida do que a função 2, se a função 2 é uma estratégia iterativa na concepção do algoritmo. Então, beleza, vamos começar aqui vendo a função 1. A função 1, o que a gente tem aqui? Uma função que recebe um vetor e um int v, ou seja, um inteiro que a gente pode ler como valor. E o que isso quer dizer? Quer dizer que essa função a gente pode entender que a gente quer achar um valor dentro desse vetor, beleza? Então, vamos ver agora um pouco dentro dessa função aqui. Dentro da função a gente tem um i aqui, um inteiro, que é a variável de controle aqui desse for. Então a gente tem um loop aqui, um for, e dentro desse for a gente tem uma condicional, né, um if, que verifica se o valor que a gente tem na posição i dentro do vetor é igual ao valor que a gente está procurando dentro desse vetor. Beleza? Bem tranquilo. E aí a gente tem né, essa função que retorna um inteiro. Então, ou a gente vai retornar i, que é a posição no vetor, ou a gente vai retornar menos 1. O que isso quer dizer? Se a gente retornar menos 1, aí a gente quer dizer que não achou o valor que a gente está procurando dentro desse vetor. Se a gente retornar um índice, quer dizer que está nesse índice. Beleza? Bem tranquilo. Vamos lá. A gente pode ver aqui que dentro desse for, a gente começa do zero e vai até o tamanho aqui. Essa é a condição de parada do for. E como que a gente sabe qual que é esse tamanho? A questão dá para a gente aqui que o tamanho está definido em 10, ou seja, é um vetor de 10 posições. Esse loop vai percorrer 10 vezes, beleza? Então, vamos dar uma olhada. Eu fiz um desenho aqui e a gente vai ver como que isso funciona na prática. Então, eu vou só falar aqui de novo que a gente vai basicamente começar no zero, ver se o vetor na posição i é igual ao valor, senão a gente vai continuar percorrendo até achar essa condição aqui, ou então se a gente não achar, a gente vai falar que não achou, obviamente. Então, como eu disse, a gente tem um vetor de 10 posições, que vai de 0 a 9, e aí a gente vai fazer o quê? Vai começar aqui no i. O nosso i vai ser aqui, ó, e começa no zero. E aí vai ser basicamente o quê? 1, que é o que o vetor na posição i tem, é igual a v. E o que é esse v, né? A gente passou aqui o v, mas a gente não viu o que é esse v. Aqui no main, a gente está chamando essa função 1 e a gente está passando os dois parâmetros. O vetor, que é esse vetor, que está desenhado aqui, e o 15, que é o valor que a gente está procurando. Então, essa condição aqui vai fazer o quê? 1, que é o vetor na posição i, é igual a v? Não, falso. Isso aqui é falso. Então, não é a condição que a gente quer. A gente vai fazer o quê? Pular para o 1. Então, o i agora está aqui. Então, a gente vai pular e ver se o 3 é igual a 15. Basicamente, para não me alongar muito, a gente vai fazer isso até a gente achar o valor que a gente está procurando. Ou seja, o que a gente pode concluir com isso? A gente pode concluir que isso é uma busca chamada busca linear. Ela vai vir do índice zero até o último índice. Até achar, né? Na verdade, ou até o último índice no pior dos casos. Então, a gente já pode perceber o que? A gente tem aqui o que a gente chama de complexidade O de n. Ou seja, no pior dos casos, se o nosso valor estiver na última posição, que aqui no caso é 9, ele vai ter que passar por todos esses valores até chegar no índice que a gente quer. Isso não é legal, é um processo custoso e a gente vai ver
outra forma melhor de resolver isso, que é a função 2, mas a gente vai chegar lá ainda. Então, basicamente o que a gente precisa entender é isso. A gente vai percorrer isso daqui até achar o 15 no vetor aqui. Então, a gente vai pular aqui, 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 até achar. Aí vai fazer a condição, vetor na posição I é igual a V? Sim, 15 na posição 7 é igual a 15. Então, a gente tem um índice para retornar, que é o índice 7. Então, a gente pode anotar já que na função 1, o nosso retorno é 7, beleza? Então, aqui a gente vai colocar um 7. Beleza. Agora vamos para a função 2, que está logo aqui do lado. A função 2, ela é um tipo de função diferente, mas é bem tranquilo de entender também. A gente pode ver que nesse caso a gente tem quatro parâmetros recebendo nessa função, que é um vetor de inteiro, um inteiro v, que a gente vai ler como valor, igual na função anterior, um int i, que é o início, que a gente vai ver, e o int f, que é o fim. Então a gente pode só guardar essas informações por agora. E o que a gente pode entender com esses quatro parâmetros? Isso daqui, gente, é uma estrutura conhecida como busca binária, porque ela tem início, fim e o valor. E aí a estrutura aqui também a gente vai ver e vai se concretizar uma estrutura de busca binária. Por quê? Dentro da função aqui, a gente tem essa outra variável, que é muito característica da busca binária, que é a m, que a gente pode ler como meio. Então, o que a gente vai fazer? A busca binária ela é mais eficiente porque ela consegue justamente dividir o vetor ao meio e procurar para um dos lados. Então, ela acaba sendo mais eficiente. Vamos ver isso no desenho que eu acho que vai ficar mais claro para vocês. Vamos lá. A gente tem aqui o V, o I e o F. A gente vai começar definindo o meio, o I e o F. Como a gente tem um vetor de tamanho 10, a gente sabe que o início vai ser o zero e o último, o fim, vai ser o 9, né? Vamos ver aqui no desenho. Se a gente tem esse vetor, então a gente vai entender que o início é aqui e o fim é aqui, certo? E aí a gente vai fazer um cálculo bem simples para definir o meio. Vai ser início mais fim dividido por 2. Então o que a gente vai fazer aqui? M é igual a 0 mais 9 dividido por 2. Isso daqui daria 4,5, certo? Mas como m é uma variável inteira, a gente vai arredondar ela para 4. Então, m é igual a 4. A gente tem aqui, então, que o meio vai ser aqui, exatamente. O nosso meio é 4. Beleza? Bem tranquilo de entender isso, né? Então, eu vou deixar aqui o desenho dividido ao meio. A gente tem aqui o meio e o nosso meio é o 4. E aí, o que essa função vai fazer primeiro? A primeira coisa que ela vai fazer é verificar se o valor que a gente está procurando está nesse meio. Então, a gente, de novo, aqui no, na função main, a gente chama, passa o vetor, o valor que a gente está procurando, o início, que aqui ele deixou como zero, e tamanho menos 1, que é 9, né? O tamanho é 10, então o tamanho menos 1 é 9. E aí a gente vai ver. Se isso daqui for verdadeiro, ele já vai retornar o índice m, porque vai ser onde a gente achou. Se não, ele vai verificar se a gente tem coisa para procurar ainda. E aí, beleza. Nesse caso, aqui, 9 não é o valor que a gente está procurando, mas o valor que a gente está procurando é 15. Então, o que acontece? Não entrou aqui. Vai entrar aonde? Aqui. A gente vai ver. V é maior do que vetor na posição m? Ou seja, o valor que a gente está procurando é maior do que 9? Sim, 15 é maior do que 9. E aí que entra a questão da busca binária. Porque sabendo disso, ela pode vir para a direita ou para a esquerda. Ou seja, se o valor é maior do que o valor do vetor na posição m,
a gente vai andar para a direita, porque a gente sabe que 9 é menor do que 15, 15 é maior do que 9. Então, a gente sabe que tá para cá, porque é um vetor ordenado. Se caso fosse falso, a gente andaria para a esquerda, porque 9, por exemplo, se a gente estivesse procurando pelo 5, seria menor do que 9. Então, a gente andaria para a esquerda. Beleza? Então, vamos lá. Se isso não é verdade, a gente vai entrar aqui e a gente sabe que o valor é maior do que o vetor na posição m, e a gente vai chamar de novo a função 2. Isso daqui, gente, chama recursividade, ou seja, a gente está fazendo uma busca binária recursiva. Então, a gente vai passar os parâmetros de novo, porém com algumas modificações. Se a gente sabe que a gente vai andar para a direita, a gente tem que passar o início aqui, ó, esse daqui é o início, para m mais 1. Ou seja, se a gente estava no 4, a gente vai buscar a partir desse canto de cá direito, a gente vai passar o início para cá. A gente não precisa começar mais de 0, a gente começa de 5. E o fim vai ser fim, normal, 9, beleza? E aí a gente vai fazer todo o processo de novo. A gente vai vir aqui e definir o meio de novo. 5, m aqui, 5 mais 9 é igual a 14. 14 dividido por 2 é 7. O nosso meio agora é 7. E o que acontece aqui? Nesse primeiro if, a gente verifica se o valor é igual ao vetor na posição meio. E sim, né? 15 é igual a 15, ou seja, o nosso índice aqui é 7 de novo. Caso não fosse, a gente faria para o lado esquerdo. É bem intuitivo, eu não vou dar muita atenção para isso, para não ficar muito longo, mas a gente faria m menos 1, que aí ia vir para 3 e a gente ia percorrer só esse canto de cá, e aí o início continuaria sendo 0. Mas beleza, a gente já tem a primeira questão basicamente resolvida, a primeira afirmação, certo? Vamos voltar aqui. O que está dizendo aqui? O resultado da impressão na linha 24 é 7 e 7? Sim. Quer dizer, 7-7? Sim. É verdadeiro essa afirmação que a gente tem aqui. Isso aqui é verdade. Porque, como a gente viu, aqui o vetor, né, e o 15 vai dar no índice 7 e aqui também vai dar no índice 7. Então, ele vai pintar 7-7. Agora, a gente vai ver. A função 1, no pior caso, é uma estratégia mais rápida do que a função 2? Não, né, gente? A gente viu que nesse caso aqui, a gente tem que percorrer linearmente. A gente faz a busca linear. E isso é muito custoso. Então, a gente tem que passar um por um, por um, por um, por um. E aí, a gente, como eu disse, a gente tem o custo O de N. Aqui, a gente não faz essa busca linear. A gente divide para ter uma busca mais eficaz. É a busca que a gente chama O log de N. Então, é muito mais efetivo você saber para onde você quer procurar do que percorrer o vetor inteiro. Então, se a gente precisasse, por exemplo, poderia ter caído 9, o valor sendo que seria estava sendo buscado fosse 9 e a gente fizesse essa primeira operação que daria o meio em 4, a gente acharia de primeira. Então, a gente tem um custo bem menor de processamento, uma complexidade muito mais efetiva. Então, a gente sabe que essa afirmação aqui é falsa, beleza? E aqui, galera, nessa afirmação 3, a gente tem que a função 2 implementa uma estratégia iterativa. Será mesmo? Pelo que a gente viu aqui, não é verdade, porque, como eu disse, essa estratégia aqui é chamada de recursiva. Então, ela é uma estratégia recursiva, não é uma estratégia iterativa. Iterativa, a gente tem aqui que ela vai iterando um a um, então é falso também. A gente pode colocar aqui como falso, e aí é só eliminar. A gente vê que é correto o que se afirma em 1, certo? Aí, mas a gente poderia ir por eliminação se não fosse a letra A. Então a gente sabe que a 3 é falso. Corta ela.
A gente sabe que a 2 é falsa, então não pode ser a C. A gente sabe que a 2 e a 3 são falsas. A gente sabe que a 2 e a 3 são falsas. Então, sobra aqui pra gente a questão, a alternativa letra A. Beleza? Espero ter ajudado, espero que tenha ficado claro. E essa foi a questão número 20 do caderno de Engenharia de Software e Sistemas de 2021. Até mais.